Olha, tem circulado umas imagens bem impactantes, né? Soldados com equipamento de ponta, parece combate noturno. Só que o cenário é a África. Exato. E não são só, tipo, atores locais. A gente vê claramente combatentes do grupo russo Wagner e também soldados ucranianos. Pois é. E tem até vídeos de mercenários do Wagner sendo capturados, parece que no Sudão. Uhum. A nossa análise hoje parte de um material bem interessante do canal Eu Afro. E eles levantam uma questão assim direta. Essa guerra da Rússia e Ucrânia, será que está mesmo transbordando para a África? É a grande pergunta, né? Exato. Então, qual é a real dimensão disso? Que consequências a gente já consegue ver? Vamos tentar desvendar isso um pouco. Vamos lá. O material que a gente está usando traz umas evidências bem concretas. Além desses vídeos do Sudão que mencionei, Sim. tem um incidente bem específico no Mali. Foi em 25 de julho do ano passado. Separatistas tuaregues atacaram um acampamento militar lá em Tansu. E o resultado foi pesado, né? Muito pesado. Dezenas de soldados do Mali e também combatentes do tal African Corps, que é basicamente o novo nome do grupo Wagner. É a rebranding deles, né? Isso. Mas o ponto que, assim, virou a chave foram umas fotos que saíram depois. Os rebeldes comemorando e, bem no meio, bandeiras da Ucrânia. Pois é. E a reação a essas fotos diz muito. 4 dias depois desse ataque no Mali, o porta-voz da inteligência militar da Ucrânia, o Andriy Yusov, Sim. ele deu umas declarações que para muita gente soaram como uma confirmação de apoio aos rebeldes. É interessante que ele não mencionou os soldados malineses que morreram, né? Que conveniente. É. E essa interpretação ganhou mais força ainda quando a embaixada da Ucrânia lá no Senegal postou um vídeo com essas falas dele, aparentemente com o aval do embaixador, o Yuri Pivovarov. Nossa, então não foi só um porta-voz falando, a própria embaixada amplificou. Exatamente. E isso se soma a outras coisas que já vinham sendo ditas antes, né? Como matérias do Kiev Post falando de operações ucranianas lá no Sudão, apoiando o exército sudanês contra o Wagner, que está alinhado com as forças de apoio rápido lá. Tá, então não é um caso isolado. Mas aí vem a pergunta central que a fonte explora. Por que raios a Ucrânia estaria fazendo operações militares na África, desviando recursos, foco? Qual a lógica? Olha, a análise sugere, 3 objetivos estratégicos principais para Kiev. O primeiro seria moral, sabe, tanto internamente quanto para os aliados, mostrar que a Rússia não é invencível, que pode ser atingida em outras frentes. Ok, faz sentido querer mostrar força. O segundo objetivo seria tentar arranhar a imagem do grupo Wagner. Aquela coisa de eficiência, de invencibilidade que eles tentam vender. Minar essa reputação. Mas será que isso funciona mesmo? Digo, essa meta de arranhar a reputação do Wagner com operações pontuais, assim? É uma ótima pergunta. A eficácia real é difícil de medir, né? Tem muita propaganda dos dois lados. Mas a intenção parece ser essa. Entendi. E o terceiro? O terceiro é talvez o mais pragmático. Demonstrar capacidade de agir. Resiliência. Para quê? Para continuar justificando o apoio financeiro e militar que eles recebem do Ocidente. Isso é fundamental, ainda mais com eleições vindo aí em países-chave, tipo os Estados Unidos, né? Pode mudar tudo. Compreendo a lógica estratégica por trás disso, mas, nossa, parece um risco diplomático gigantesco por ganhos que talvez nem sejam tão certos lá no terreno africano, né? Exatamente. E é aqui que a coisa complica de verdade, né? Porque essa suposta estratégia militar parece bater de frente totalmente com os esforços diplomáticos que a própria Ucrânia vinha fazendo no continente. Perfeito, é essa a tensão. A gente viu muitos países africanos tentando ficar neutros nas votações da ONU sobre a Rússia, né? Condenação da invasão, suspensão do Conselho de Direitos Humanos. Sim, a posição majoritária era de neutralidade ou abstenção. Exato, e Kiev percebeu isso, tentou se aproximar. Expandiu aquele programa de grãos, abriu mais embaixadas. O ministro Dmytro Kuleba mesmo visitou vários países africanos em agosto do ano passado, Malawi, Zâmbia, Maurícias. Então, peraí, deixa eu ver se entendi. Ao mesmo tempo que o chanceler estava lá, apertando mãos, tentando construir pontes, tinha essa outra frente militar sendo exposta, ou pelo menos comentada oficialmente. É uma contradição muito grande. Gritante. E essa aparente contradição não demorou nada para gerar consequências diplomáticas bem concretas.
Primeiro, o Senegal, que reagiu àqueles comentários e ao post da embaixada ucraniana, rejeitaram apoio ao terrorismo, convocaram o embaixador Pivovarov. Deram um puxão de orelha formal. Basicamente. E logo depois, dia 4 de agosto, o Mali foi mais longe. Rompeu relações diplomáticas, acusou Kiev formalmente de apoiar terroristas e disse que ia levar o caso para a ONU. Nossa. E a Ucrânia? A Ucrânia negou, claro. Disse que a decisão do Mali era míope e precipitada, que não tinha provas. Mas a reação em cadeia continua, certo? Não parou no Mali. Não parou. A CEDEAO, que é o bloco econômico ali da África Ocidental, soltou nota condenando interferência estrangeira na região e 2 dias depois do Mali, em 6 de agosto, o Níger também cortou relações com a Ucrânia. Em solidariedade ao Mali. Isso, e com acusações bem parecidas, que Kiev também rejeitou como infundadas. Mas o estrago já estava feito. Comentários como aqueles do Yusuf e do Pivovarov, especialmente a parte do "o trabalho continuará", isso gerou um medo real ali na região do Sahel. Dá para imaginar, a preocupação central que essa análise do EUAFRO levanta é justamente essa, o medo de que partes da África, um continente que já tem tantos desafios complexos, virem só mais um palco, uma zona de conflito por procuração entre Rússia e Ucrânia. Exato. Mas um problema é que a região não precisa. Então, resumindo o que a gente discutiu, parece que essa tentativa da Ucrânia de buscar vantagens contra a Rússia, atuando na África, embora possa ter alguma lógica tática do ponto de vista de Kiev... Sim, acabou gerando uma reação diplomática muito negativa, minou os próprios esforços de aproximação que eles estavam fazendo com o continente e, no fim das contas, pode ter adicionado mais um elemento de instabilidade ali na região. Pois é. Isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Olhando um pouco mais para frente, além dessas rupturas diplomáticas que a gente já viu acontecer, que outros riscos, talvez mais profundos, de desestabilização a longo prazo podem surgir para as nações africanas se esse padrão de intervenção externa indireta, seja da Ucrânia, da Rússia ou de quem for, acabar se intensificando no continente?